Entendendo que no procedimento TAV você implanta uma prótese dentro da válvula aórtica nativa, será que existe o risco dessa prótese obstruir o ósseo de uma coronária? Alguma técnica que possamos utilizar conseguiria reduzir esse suposto risco? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Após a publicação dos estudos de TAV em pacientes considerados de baixo risco cirúrgico, houve uma redução da idade dos pacientes submetidos a esse tipo de procedimento, com consequente aumento da expectativa de vida média após o tratamento, ou seja, o implante ocorria mais cedo e, por isso, o paciente tenderia a viver mais com essa prótese implantada. Nesse cenário, o acesso coronariano após o TAV é extremamente relevante, assim como a necessidade de oferecer uma opção futura de tratamento quando o paciente apresentar uma degeneração da bioprótese implantada e for necessário um novo implante transcatéter, no caso, o implante de um TAV em TAV. Com esse objetivo, discute-se muito sobre a utilização de técnicas para implantar o TAV com as neocomissuras da prótese alinhadas com as comissuras da válvula nativa. Em procedimentos de TAV em TAV, também chamados de valve em valve, existe um maior risco de sequestramento do seio de valsalva, pelo próprio arcabouço da prótese antiga. Os principais fatores de risco para a oclusão coronariana seriam um plano valvar protético acima da junção sinotubular e uma distância prótese-junção sinotubular menor do que 2 milímetros. Quando o paciente apresenta tais características, uma das técnicas desenvolvidas para reduzir o risco de obstrução coronária durante o implante do TAV em pacientes portadores de disfunção de bioprótese em posição aórtica é a basílica. Nesse procedimento, é realizada a laceração do folheto degenerado, que se encontra na frente do ósseo da coronária durante o procedimento, com o intuito de permitir a perfusão através da malha lateral da nova prótese implantada. No entanto, caso haja uma sobreposição entre o ósseo da coronária e a comissura da bioprótese transcatéter implantada, o procedimento não é factível, visto que a basílica consegue lacerar apenas o leito do folheto e não as regiões em que os folhetos se encontram, ou seja, nas comissuras. Assim, o ósseo da coronária estará coberto pela comissura da prótese prévia e sua obstrução pode ocorrer. Objetivando reduzir esse risco, que descartaria a basílica como uma técnica possível, surge a possibilidade do alinhamento comissural, ou seja, as regiões da prótese de encontro dos folhetos, as comissuras, seriam colocadas exatamente na direção das comissuras da válvula nativa, o que, por consequência, deixaria os ósseos livres. Na troca valvar cirúrgica, o alinhamento comissural é realizado de rotina, porém na TAV, essa preocupação é recente. Algumas publicações tentam entender melhor características anatômicas e orientação da TAV. Para isso, utilizam imagens de angiotomografia pré-TAV e, através de um software, realizam duas simulações com implante de TAV virtual. Um posicionamento, a bioprótese transcatéter com alinhamento comissural ideal, e a segunda com alinhamento coronariano ideal. Isso é feito pois as artérias coronárias que nascem nos seios de valsalva podem apresentar pequenas variações de angulações entre si. Se não vejamos, uma coronária pode nascer mais próximas do limite de um seio e, portanto, mais próxima de outra coronária, enquanto as comissuras acabariam distando de forma diferente em relação aos ósseos desses vasos. Em cada uma das situações, quantifica-se a sobreposição dos ósseos das coronárias com as neocomissuras em 3 níveis, sem sobreposição, sobreposição moderada e sobreposição importante, com o objetivo de predizer qual a melhor posição para o implante com vistas ao acesso coronariano futuro e, eventualmente, realização de um TAV-TAV com basílica com sucesso. No alinhamento comissural ideal, o objetivo é alinhar as neocomissuras da TAV com as comissuras da válvula nativa do paciente. Já no alinhamento coronariano, as neocomissuras deveriam ser posicionadas o mais longe possível dos ósseos das coronárias, não necessariamente respeitando as comissuras anteriores. Dentre os achados relevantes, destaca-se a presença considerável da excentricidade dos ossos coronarianos, ou seja, desviados do centro do respectivo seio de valsalva. Tal achado predominou na coronária direita, sendo um desvio médio de 18,5 graus comparado com o desvio médio de 6,5 graus na coronária esquerda. Além disso, considerando a coronária direita como o ângulo zero, o ângulo médio intercoronárias foi em torno de 140 graus, mostrando o impacto da excentricidade, uma vez que as cúspides do TAV possuem um ângulo de 120 graus entre elas. Dessa forma, já podemos ver que a escolha por um alinhamento obrigatoriamente irá prejudicar o outro.
O mais interessante é que a estratégia de alinhamento coronariano ideal, e não aquele guiado pelas comissuras nativas, se correlacionou com uma menor incidência de sobreposição por essa simulação, com nenhum caso grave e raros casos de sobreposição moderada. Quanto maior o ângulo intercoronariano, maior o risco de sobreposição através do alinhamento comissural. Porém, um ângulo muito agudo também esteve relacionado a esse desfecho, sendo sugeridos valores de corte maiores que 147 e menores do que 103 para esta associação. Esse tipo de estudo mostra a importância do planejamento detalhado do implante de TAV, bem como evidencia a constante evolução da angiotomografia e de softwares de imagem para auxiliar na simulação e orientação de procedimentos estruturais. Já é claro que o cardiologista clínico deve dominar técnicas de imagem avançada, sendo que essa discussão tem que estar sempre no contexto do heart. Que detalhes da tomografia façam parte do dia a dia, como os detalhes da ecocardiografia o são. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma Devolve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Pedro Nix e Thalita Mialski, Almir Lacalle e Noesse Stangler, escreveram um excelente texto sobre o risco de obstrução coronariana e possibilidades para se evitar esse desfecho em um TAV ou valve-in-valve. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.